Olá, meu nome é Reinaldo Carelli, eu tenho 50 anos de idade, moro aqui no Rio de Janeiro, eu sou formado em administração de empresas e tenho uma história, até o ano passado pelo menos, muito triste com relação ao inglês. Muito triste pelo seguinte motivo, rapidamente eu vou contar minha história para vocês. Quando eu tinha 13 anos de idade, eu tive minha primeira aula de inglês num colégio que eu estudava, numa escola que eu estudava no subúrbio de São Paulo. Minha família era uma família pobre. E eu lembro até hoje, quando o professor pela primeira vez ensinou uma frase, What's your name? Qual é o seu nome? E eu fiquei encantado em estar repetindo aquela frase, descobrindo o que era falar um novo idioma, descobrindo o idioma que a América falava para um garoto do subúrbio. Aquilo era como se estivesse descobrindo o mundo, de repente, o idioma do mundo. E aquilo me deixou muito feliz, aí eu fui lá, tentei me matricular, só que meu pai não tinha dinheiro para pagar a matrícula. Então, qual era a minha chance de entrar? Era fazer um teste e ganhar uma bolsa. Eu lembro que eu fui muito feliz lá, eu estudei tudo que eu tinha aprendido durante aquele ano na minha escola, na escola normal de inglês, e eu fiz o teste para tentar uma bolsa, para poder aprender a falar inglês. Eu tinha 13 anos de idade. Só tinha uma escola na região que eu morava, lá num bairro chamado Penha, e lá vou eu, feliz da minha vida, fazer o teste. Só que eu não consegui responder uma pergunta sequer do professor. Resultado, eu não passei do teste. Isso eu não sei porquê, mas me gerou uma tristeza tão grande, uma frustração tão grande, de que eu não iria estudar o meu tão sonhado inglês, que aquilo criou um bloqueio mental em mim. Criou um bloqueio mental. Eu não conseguia mais estudar inglês. Não conseguia mais estudar inglês. Sabe por que não? Eu vou te explicar. Eu só vim estudar inglês de novo depois de 13 anos. Quando eu tinha já seus 25, 26 anos, já era casado e aí eu podia pagar meu curso de inglês. Nessa época eu comecei a estudar inglês e toda vez que eu estudava eu travava. Eu conseguia passar do básico, quando chegava no intermediário eu simplesmente travava. Eu não conseguia ir adiante, não, mas de jeito nenhum. Imagina todas as escolas, eu fui em todas, eu usei todos os métodos. Teve uma escola que eu voltei 3 vezes, eu fui até o intermediário, travava, eu ficava nervoso, parava, depois de um ano voltava, tentava, parava no mesmo lugar, deixei passar 2 anos, voltei de novo, parei no mesmo lugar. E não ia. Minha esposa chegou a recomendar para mim uma terapia que destravasse alguma coisa da minha mente, porque meu inglês ia até um determinado ponto e não evoluía. Isso me deixava extremamente frustrado, extremamente triste, porque eu já estava progredindo na minha carreira secular. Nessa época, já com entre os 30 e 40 anos de idade, eu passei a ocupar cargos de gerência de vendas, gerência nacional de vendas, e eu não conseguia falar o inglês de jeito nenhum, independente da escola que eu entrasse. Até que o ano passado, eu já aos 50 anos já tinha desistido de falar inglês, era para mim ponto passivo, que eu não falaria inglês. Perdi grandes oportunidades de emprego na minha vida. A última foi o ano passado, quando me convidaram para gerenciar uma empresa de alto luxo no varejo que vinha para o Brasil. E quando a Red Hunter virou para mim e falou assim, você vai ter que fazer só uma entrevista em inglês, tá? O teu perfil tá excelente, tal. E eu virei para ela e falei, eu não consigo fazer uma entrevista em inglês, eu não preciso falar para vocês a cara de frustração da parte dela. Quase que inacreditável, um cara de 50 anos, no meu nível já de gerência, não falar inglês. Bem, aí no começo desse ano, conforme eu estava falando para vocês, eu resolvi o quê? Eu vou fazer um mestrado para daqui a um tempo viver de dar aula. Aí quando eu cheguei lá no mestrado, qual era uma das provas que eu tinha que passar para poder, fazer o mestrado acadêmico na PUC aqui do Rio que eu queria fazer? Era inglês. Eu tinha um teste em inglês e uma prova em inglês. Então eu nem preciso dizer para vocês, de novo, o meu grau de desespero, de angústia que veio dentro de mim, sabendo que provavelmente eu não ia passar. Eu não vou conseguir fazer o meu sonho. Eu já não consegui falar o inglês, que era o meu sonho. E não vou conseguir agora fazer um mestrado, que é o meu sonho, para poder dar aula agora, daqui a pouco, quando eu me aposentar. Bem, nessa época, no começo desse ano, 2016, então eu comecei a procurar o que eu vou fazer, meu Deus, eu preciso pelo menos conseguir fazer essa prova, eu não posso deixar de fazer esse mestrado.
E eu lembro que eu vi um e-book na internet do Mário Vergara. E eu baixei esse e-book e comecei a achar interessante, li, vi umas ideias diferentes. E nessa época ele lançou um curso. E lá eu comecei a pesquisar o curso que ele estava lançando, e quando eu vi lá na internet que ele dizia o seguinte: olha, é um método completamente inovador, você vai aprender em 4, 5, 6 meses o que você não aprenderia no método tradicional em 4, 5 anos. Eu falei, opa, é disso que eu estou precisando. Eu tenho só esse ano, porque agora em 2017 eu quero entrar para fazer o meu mestrado. Se durante esse ano eu aprender inglês, tá tudo resolvido. Mas será que esse método vai resolver o problema de um cara de 50 anos que até hoje, toda vez que tentou fazer inglês, travou na metade? Aí eu comecei, enfim, eu olhei lá e falei, bem, vou fazer porque tem a garantia aí dos 30 dias. Se eu ver que o método é roubada, eu já pego meu dinheiro de volta e vou ver o que eu faço da minha vida. Nesse meio tempo eu comecei a estudar com o Mário Vergara. Quando eu fui vendo a metodologia dele, e fui entendendo que primeiro você tinha que só ouvir, que você tinha que treinar teu ouvido, que a sua mente tinha que se adaptar completamente ao idioma inglês. Eu falei, gente, é aí que eu preciso me desbloquear. É isso que vai me desbloquear. E cada vez que o Mário falava uma frase muito interessante, que a gente tinha que melhorar, era um pouquinho cada dia, não precisava entrar em desespero, nem em angústia, nem em ansiedade, mas melhore um pouquinho a cada dia. A progressão, ela é gradativa, ela é diária, cada dia você vai acrescentando um pouquinho mais de vocabulário, que daqui a pouco você está lá. Eu comecei a amar o método do Mário Vergara, eu comecei realmente a me dedicar, arregacei as mangas, me dediquei e amei. Fiquei completamente apaixonado, eu era viciado em todo dia fazer a metodologia dele, em ouvir os áudios, em estar escutando. 3 meses depois, eu já era capaz de sentar e ouvir um discurso de Steve Jobs de quase 20 minutos, um nativo falando inglês, e eu ouvindo, entendendo praticamente 100% do que ele falava, com tranquilidade. Aquilo me deu um alívio, aquilo me deu um desbloqueio mental, que sabe, eu agradeci a Deus por ter conhecido esse método, por ter conhecido uma forma que desbloqueasse a minha mente e gerasse resultados rápidos, porque com 50 anos de idade, você não vai mais fazer 7, 8 anos numa escola tradicional como os meus filhos fazem hoje. Você precisa de resultado rápido. E só que no meu caso não foi só o resultado, foi um desbloqueio mental que o curso conseguiu comigo. Então eu quero agradecer muito, Mário, ao teu curso, a oportunidade de ter estudado com você, e hoje eu me sinto plenamente capacitado para fazer o ano que vem o teste e com certeza passar no meu mestrado e muito em breve realizar o meu sonho, que é dar aula na minha área, que é marketing. Obrigado mais uma vez de coração, e eu espero que você continue ajudando e transformando a vida de pessoas como eu, com o seu método completamente diferenciado e inovador. Valeu, um abraço, Mário, e até a próxima.